Oi, gente, aqui é Matheus Carrilho e hoje eu vou contar pra vocês como nasceu o Menino. Menino, cê não sabe como mexe comigo. Sua pele, seu bronze, seu suor e seu sorriso. Meu processo de composição, ele é algo muito natural, mas é uma coisa também que eu fui desenvolvendo com o tempo, assim. Teve toda a minha história com a banda O, né, que me fortaleceu muito ali e fez com que eu me desenvolvesse muito bem. E eu também estudei alguns grandes compositores brasileiros, né? Estudei Caetano, estudei Djavan, venho estudando Chico Buarque, porque eu vi que eu também precisava chegar nesses lugares, sabe? Como que eu vou fazer um disco que se chama Paixão Nacional, que se fala sobre cultura brasileira e não conhecer esses grandes compositores, esses grandes poetas da música brasileira, né? Um corpo maravilhoso que foi esculpido por Deus, por Deus. Essa música nasceu durante a pandemia e eu gostava muito da Menino do Rio, que é a do Caetano. E eu tava querendo também já trazer um pouco mais de representatividade para minha música. E aí, a primeira palavra que veio foi a menino, né? Menino. Eu tinha o início, o pré-refrão, e eu não tinha o din-din, né? O din-din-din, din-din, 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 dom. Isso surgiu, eu estava indo para academia, no meio do sinal, quando esse din-din chegou de presente para mim ali, no momento de inspiração, de luz, eu senti que a música estava pronta, em termos de composição, e ela foi crescendo cada vez mais, assim, surgiu com a primeira batida do samba, né? E aí eu abandono a Menino do Rio também, ela veio como um feeling, só que eu deixei ela de lado e continuei essa história. Quando eu compus essa música, o meu pensamento o tempo todo viajou pela cidade e pelas experiências que eu tive ali, tanto que no verso, no pré-refrão eu canto, né? E eu não vou embora sem você. Nas ruas dessa cidade eu quero me perder. Demorei tanto tempo pra te encontrar e te encontrei. Não vou te deixar. Quando o Matheus chegou com a música Menino pra mim, lá no estúdio, foi bem interessante porque ele falou, cara, eu queria esse encontro entre o pop brasileiro moderno e o Jorge Benjor. Falei, cara, que desafio maravilhoso de se fazer, né? E o Matheus, ele é um artista que ele vem com a canção já pronta, né? Com a melodia pronta, com a letra pronta. E eu sentia que a minha missão era mais entender que universo musical era esse que ilustraria, que daria essa paisagem para o que ele está cantando. Outra coisa que eu acho legal a gente falar aqui da sessão percussiva da música, usar a sala do estúdio como instrumento também. Então eu vou pegar aqui um exemplo rápido pra gente de um tamborim. O tamborim é super importante nessa música, é esse instrumento aqui. Inclusive, ele é o som que abre a música e originalmente o Matheus tinha um sample do Jorge Ben. E, cara, a ideia era tentar imitar um pouco essa sonoridade, até porque foi uma coisa que o Matheus trouxe como uma coisa que era importante pra ele, mas sem samplear o disco. O meu propósito nunca foi tentar fazer uma coisa que tivesse lá no passado, e sim beber daquela fonte para tentar fazer uma coisa repaginada e atual. Din, 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 dom, 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 dom. Din, 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 dom. Eu vou mostrar pra vocês só o tamborim gravado com microfone direcional. E aí, por cima disso, aquilo que eu estava falando para vocês de usar o estúdio como instrumento também, fora o microfone direcional, aqui tá o tamborim, a gente tinha um microfone direcional aqui bem pertinho dele, tinha mais, agora eu vou abrir para vocês 2 microfones em estéreo, e o que esses microfones fazem é que sempre que o Badé, o percussionista, o Maurício Badé, ele se movimentasse um pouco, isso ajudaria a criar reflexões no som, para que o som do tamborim também se mexesse um pouco. E criasse, nesse contexto de beatmaking, também uma sonoridade com um pouco mais de movimento e um pouco mais de vida. Então, ó, aqui agora, abrindo todos esses outros microfones que a gente tinha lá. E o som completo do tamborim agora. Com todos os reverbs e todo o processamento. Então agora vocês imaginem que esse foi o processo ao longo do disco inteiro, de todas as faixas, enfim. Foi a pira que a gente entrou para chegar um pouco na sonoridade do Paixão Nacional. Em todas as faixas tem um pouco disso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou passar agora para a parte que é uma parte complementar, no caso da música pop.
ela ajuda a reforçar a poesia, ela ajuda a reforçar o sentimento da letra que o Matheus está cantando, da melodia que ele está cantando, que são as harmonias. Como essa música a gente tinha colocado já nas nossas conversas, que ela tinha um pouco uma estética, digamos assim, Manuel Carlos, tem uma Helena nessa história, apesar de ser, a Helena, no caso, ser um menino, a gente trouxe o violão como sendo o elemento principal de harmonia, para trazer um pouquinho dessa vibe do samba, essa nostalgia, como se você estivesse andando por esse calçadão de Ipanema, que inclusive depois foi onde o clipe da música foi filmado. E depois disso, outra coisa que é interessante foi que o Diogo Gomes, que é um arranjador lá do Rio, trouxe pra gente também esses arranjos de metais aqui. Os metais, eles trouxeram duas coisas muito especiais. Um, ele reforçou essa questão dessa estética sessentista que a gente estava procurando, mas além disso, ele reforça, principalmente nessa melodia do refrão, que eu vou mostrar pra vocês agora, os metais, eles trazem o sol, e eles trazem numa melodia que ela é ascendente, ou seja, uma melodia que ela vai sempre ascendente, vai sempre subindo. Ela reforça o sentimento de otimismo da letra, porque é uma música muito otimista. Din 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 é um momento de consagração, de celebração, do encontro de uma paixão, de dois homens vivendo um grande amor. Então é importante que isso tivesse representado no instrumental também. Então aqui eu vou dar um play para vocês no instrumental, sem a voz e com esses metais que eu falei agora. Vocês vão ver essa melodia, ó. E, cara, a música foi ficando cada vez maior e cada vez mais bonita. Quando eu vi ela pronta, eu confesso que eu tive até um susto, assim. Eu falei, nossa, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz de, claro, que com essas pessoas super competentes, de fazer uma canção tão bela, né? Demorei tanto tempo pra te encontrar e te encontrei. Não vou te deixar. Din, 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 dom, 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 dom. Din, 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 dom. Outra coisa, por exemplo, aqui eu gravei um backing vocal, porque como é uma música que tem ela fala de um casal, né, dele com mais uma pessoa, achei que ia ser interessante se tivesse a voz desse menino ali no fundo também. E também temos uma voz que ela é só um noise, ela não faz nada, ela é só isso aqui, ó. Mas ela ajuda a trazer uma textura para a voz e trazer um pouco esse tom um pouco moderno para a jogada toda. Então vou soltar aqui todas as vozes juntas agora, inclusive a do Matheus. Vamos lá. Demorei tanto tempo pra te encontrar e te encontrei. Não vou te deixar. Fora isso, outro recurso foi interessante que a gente usou para trazer essa modernidade é o que chamam de umas, digamos assim, umas mandadas de reverb, que é basicamente isso aqui, ó. Por Deus. Sobre o processo de gravação da voz, foi um processo em estúdio. A maneira como a gente fez foi, primeiro, o Matheus ele praticar em casa, ele tá bem confiante, porque o ambiente do estúdio pode ser um ambiente um pouco opressor para o artista, pode ser um ambiente difícil, que deixa as pessoas nervosas. E como essa música tem um tom mais relax, como vocês ouviram agora, a gente achou que seria importante ele estar muito à vontade, ele tá muito de boa para ele chegar lá e entregar esse take maravilhoso que ele entregou. Demorei tanto tempo pra te encontrar e te encontrei. Não vou te deixar. Din, 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 dom, 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 dom. Din, 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 dom. Din, 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 dom, 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 dom. Din, 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 dom. Din, 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 dom, 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 dom. Din, 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 dom. Menino